Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nós temos aqui o nosso cupom promocional exclusivo para vocês aproveitarem e garantirem bônus em dobro. Você faz o seu depósito de 50, vai te retornar 100, faz o seu depósito de 100, vai te retornar 200, faz o seu depósito de 150, retorna 300, até R$ 1.500 você garante na 1xBet com o nosso cupom promocional exclusivo para você inscrito aqui no canal, que é Godoy1x. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você baixar, fazer o seu download, fazer o seu depósito e inserir o nosso cupom promocional, que é Godoy1x na 1xBet. Rodada de sábado do Campeonato Brasileiro, tem os jogos entre São Paulo e Botafogo, tem Internacional e Fortaleza, Fluminense e América Mineiro, Cuiabá e Palmeiras, além de Cruzeiro e Corinthians. Você aproveita tudo na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x. Galera, após a vitória do Flamengo sobre o Grêmio por 1-0, né, e toma a freguesia, vai entregando nota fiscal, né, ao Grêmio. O Jorge Sampaoli tem várias declarações importantes pra gente trazer aqui. O Jorge Sampaoli acabou falando na coletiva de imprensa, passou por algumas questões individuais sobre alguns atletas, respondeu individualmente sobre alguns jogadores. Tem a fala do Felipe Luiz, que passa pela questão do grupo, né, Felipe Luiz, que reuniu os jogadores após, né, o que o Flamengo chamou de entreveiro entre Gerson e Varela, então ele acabou falando um pouquinho sobre essa relação do grupo, e uma fala do Marcos Braz. Uma fala do Marcos Braz que não é uma simples resposta, é uma resposta que no entre linhas, ou não, tá tão explícito, ela nos dá a resposta do que tem acontecido, desse problema do Flamengo, desse conflito que o Flamengo tem sobre o aspecto da gestão. É muito sintomática a resposta que o Marcos Braz dá. Eu creio que a intenção dele nem foi essa, mas ele nos deu dicas, né? Estendeu a gente um leque de respostas do que já aconteceu anteriormente. Começando pelo Jorge Sampaoli, muito importante para quem ainda não viu o vídeo mais cedo, nós trouxemos, né, o vídeo de análise, mostramos os vídeos, fizemos imagens lá, exclusivas lá no Maracanã para você acompanhar, então eu deixo o link aqui, você que ainda não acompanha, deixa sempre aquele like, né, galera? Aquele like é muito importante, claro, se inscrever também para acompanhar as notícias, informações e análises sobre o nosso Flamengo. Começando pelo Jorge Sampaoli, tem uma declaração sobre o Luiz Araújo, que o Jorge Sampaoli acabou, né, assumindo, abrindo aspas aqui. Hoje eu tive dúvida se começaria com o Luiz Araújo. Ele está num nível superlativo. Cara, o Luiz Araújo tem aproveitado bem os minutos, escassos minutos, né, que ele tem recebido, tem dado uma dinâmica muito legal, a gente falou inclusive no nosso vídeo, né, sobre esse jogo. Ele entrou ali do lado direito, deu uma oxigenada, deu ali deu uma vida aquele lado direito, tava mortinho, tava mal o lado direito do Flamengo, que não tá criando tanto assim, os jogadores estão caindo por ali tecnicamente mal, tal. Ele deu uma vida por ali, a gente comentou e mostramos alguns desses lances, e aí o Jorge Sampaoli tem dito, né, que ele tem treinado bem, e que pensou até utilizar como titular. Pois bem, para o Luiz Araújo entrar, alguém precisa sair. E aí abre uma questão muito engraçada. Por quê? O Luiz Araújo entrando, a gente até pode trazer vídeos futuros sobre isso, o Luiz Araújo entrando aqui pelo lado direito, ele pode fazer o que ele fez, inclusive no jogo, que é utilizar o Arrascaeta como um falso centroavante, o Flamengo não ter esse centroavante, que é algo que o Jorge Sampaoli gosta. O Jorge Sampaoli gosta disso, ele não gosta daquele homem paradão lá na frente, então não seria impossível de se imaginar com o Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo, ou até mesmo ele utilizar o Bruno Henrique como esse homem por dentro, que tem mais essa mobilidade, morde ali um pouco mais da marcação, abre parênteses, quando tá afim e tal, e até utilizar o Gerson, que também não seria nenhum absurdo. E aí o que seria isso? O Gabigol ir pro banco. E aí hoje, nessa rixa que tem, né, na internet, sobretudo dos torcedores do Flamengo adolescentes, mais jovens, a rixa, né? Porque dentro da torcida do Flamengo existem subtorcidas. Que é até a torcida do Pedro, tem a torcida do Gabigol, e os dois estariam no banco de reservas. É uma possibilidade. Então tá, é uma possibilidade. E aí depois a gente até pode trazer vídeos futuros falando aí sobre o Luiz Araújo, jogando aí pelo lado direito, ele tem dado uma dinâmica, partindo até pela sua individualidade, diferente ao Flamengo, beleza? O Jorge Sampaoli fala aqui, daqui a um mês, parece um ano, eu não sei o que vai acontecer em um mês. Talvez eu nem esteja aqui. Hoje o São Paulo está jogando em alto nível. Há 5 jogos, não. Muito pra frente, né? 16 de setembro é o jogo de ida, ainda não está decretado onde será, Maracanã ou Morumbi. E o jogo da volta apenas no dia 23 de setembro. Pode parecer um dramalhão do São Paulo, mas é verdade. O futebol, cara, tem uma dinâmica absurda até lá. Dependendo, nem o São Paulo está mais. O Flamengo pode estar numa crise, pode estar numa paz. Não dá para saber que serenidade ou não o Flamengo vai estar até lá, e as coisas muito rápidas. Hoje é verdade,
O São Paulo tem jogado bem, tem conquistado bons jogos, bons resultados, com bons jogos. Mas há poucos jogos atrás realmente não estava. Então assim, as coisas acontecem muito rápido e o Flamengo precisa, evidente, estar muito bem preparado para a decisão da Copa do Brasil. Agora, se preparar vencendo, competindo no Campeonato Brasileiro. Não dá de forma alguma, de maneira nenhuma, para o Flamengo abdicar do Campeonato Brasileiro, jogar por jogar o Campeonato Brasileiro, pensando na decisão da Copa do Brasil, pois sem dúvida nenhuma trará mais desconfiança, trará incertezas e o Flamengo vai ficar todo desregulado até essa decisão. O que traz, por exemplo, São Paulo talvez nem esteja, né, na decisão. No Flamengo tudo é possível, então é importante o Flamengo estar focado nesses jogos do Brasileiro até a segunda semana lá de setembro. O Jorge Sampaoli falou sobre o Rodrigo Caio. Foi perguntado sobre, né, o Rodrigo Caio acabaram jogando a ausência do Rodrigo Caio e ele respondeu o seguinte: o Rodrigo tem que brigar por um lugar com Fabrício, Léo, Davi Luiz e até com Pablo, que jogou menos. É uma escolha técnica e tática. Então essa é a resposta do Jorge Sampaoli sobre as ausências, né, do Rodrigo Caio, que chama a atenção. A gente vê o Pablo entrando e não vê o Rodrigo Caio entrando. Então foi perguntado e a resposta dele foi essa. O Felipe Luiz, né, acabou ali falando sobre o grupo do Flamengo, abrindo aspas, temos que voltar a ter força do grupo, essa união que o grupo precisa ter para conquistar. E aí sim, vamos conquistar a torcida para o nosso lado. No momento, está tudo separado, mas nós vamos conseguir trazer a torcida para o nosso lado. É um fato, né? Hoje o Flamengo, né, o negócio foi para um caminho, muitas brigas, soco, né? Como tem soco, né? Soco pra caramba, enfim. Se organizar. É hora do Flamengo se organizar, do Flamengo se estruturar dentro do Flamengo. Um dos adversários do Flamengo, né, ele está dentro do Flamengo, inclusive. Então é o Flamengo mesmo se organizar. O Flamengo não pode se auto-sabotar. Já tem muitos adversários. No Campeonato Brasileiro o Flamengo tem 19. Na Copa do Brasil restou 1. Na Copa Libertadores o Flamengo foi eliminado por um outro. Então assim, é o Flamengo se auto-organizar, não precisa se auto-sabotar, muito pelo contrário. Passa muito pela relação interna, né, de como o Flamengo se administra, como o Flamengo passa pela sua gestão. E aí, meus amigos rubro-negros, passa por uma resposta do Marcos Braz, que fala sobre esse confronto do Flamengo com o São Paulo, ele fala um confronto muito bonito e tal. E aí foi perguntado sobre a questão do Gerson com o Varela, que o Marcos Braz nem estava presente no CT. Ele estava exercendo a sua outra profissão, aquela que então ele é remunerado. Estava na Câmara, né, Municipal de Vereadores, na cidade do Rio de Janeiro, e estava numa assembleia, e aí ele não estava no CT no momento, né, que teve aquele entreveiro. Pois então, Marcos Braz foi perguntado sobre qual seria a posição do Flamengo. Presta atenção na resposta do Marcos Braz. Minha posição é a posição dos jogadores. Ou seja, até ali o momento, o Marcos Braz deixava claro que não haveria a multa, uma suposta punição, como aconteceu em casos anteriores. Onde, se os jogadores se resolveram e o grupo de jogadores entenderam que ali foi tal do entreveiro, virou entreveiro e a posição dele é a posição dos jogadores. Não é um caso isolado. Essa resposta do Marcos Braz ela é sintomática, não apenas a isto, ao que vem sendo do Flamengo. O Marcos Braz ele não tem uma posição. A posição dele é sempre a posição dos jogadores. Essa gestão, Marcos Braz, da camaradagem, ela pode funcionar até um certo ponto. Contudo, quando haverá um contraponto, quando sair da sua linha e ela vai precisar de algumas atitudes, ele não tem. Ele fraqueja. Acaba sendo vista pelo grupo de jogadores como uma gestão frouxa. Por isso que os jogadores do Flamengo fazem o que querem, ditam o que tem que ser feito e gostam, não gostam e deixam bem claro, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. O Marcos Braz, dentro dessa de tentar, né, essa irmandade com os jogadores, acaba perdendo a linha. E deixa muito bem claro que, neste caso, a opinião dele é a opinião dos jogadores. E quem disse que quando os jogadores não gostavam do técnico X, a opinião dos jogadores não acabou sendo a dele? Quem disse quando os jogadores perderam a convicção ao treinador, o Marcos Braz não perdeu porque eles também perderam. Ou seja, fica muito claro tudo aquela desconfiança numa simples resposta sobre um tema que a gente pode abranger e abraçar outros. A opinião dos jogadores é a opinião do Marcos Braz. No organograma do Flamengo, os jogadores estão acima do vice-presidente de futebol do Flamengo. Reflexão. Um forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abração a todos e tchau, tchau.